sejam bem-vindos ao Legal Pod. Eu sou Patrícia Maione, estou aqui com Carlos Braga. Olá, Patrícia, tudo bem? Olá, bom? Pessoal. É muito bom estar aqui com vocês novamente em mais um episódio aqui no nosso podcast. E antes de começar, gostaria de agradecer a 2 apoiadores que vêm viabilizando aqui o nosso trabalho, que é a LAF Casa e o MCM Advogados e também a Loma Consultoria. E hoje... LAF Casa tá de cardápio novo. Ah, é? Né? LAF Casa, cardápio novo. Ah, que legal. Vale a pena conferir. Vale a pena. Pedir pro pessoal depois colocar aqui pra gente o Instagram, o endereço dela, porque vale a pena. Deu uma repaginada lá, acho que tá bem legal. Que legal, gente. Vale a pena conferir. LAF Casa é bom demais. Sim. E hoje temos novamente um convidado super especial, Muito né? especial, Dr. Flávio Franco. Seja bem-vindo. Ixi, doutor não. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Dr. Flávio foi diretor jurídico de grandes empresas, cofundador do Jurídico Sem Gravatas, mentor de carreiras na Aliá Mentor Jurídico. O Dr. Flávio é membro independente do Comitê de Auditoria da Eco Rodovias. Conta um pouquinho pra gente, pra quem está nos assistindo, quem é o Dr. Flávio? Patrícia, Carlos, primeiro agradecer o convite de vocês, um privilégio aqui batendo esse papo. Eu já sou fã do Pod há bastante tempo. Que legal. Então, quando eu recebi o convite, fiquei muito feliz, né? E não sou doutor de nada, vamos parar com essa história. Doutor é quem fez doutorado. Eu nem mestrado fiz. Tá certo. Né? E eu não gosto muito dessa história de doutor, porque eu acho que desvaloriza quem faz doutorado. Uhum. Eu nunca fiz, dizem que é super difícil. Deve ser. Né? Isso então, é verdade. E a gente vai falar um pouquinho disso, essas formalidades não é muito a minha praia, Patrícia. Uhum. Então você pode me chamar de Flávio. Ok, É Flávio. assim que eu prefiro. Tudo E bem. nós temos muito... Tem história. Hoje tem história, viu, gente? Tem bastante história para contar. Boa. Bom, pra gente começar conhecendo o Flávio, como que começou esse amor pelo direito? Como ao despertar para fazer a faculdade? É de família? Foi uma história, uma situação inusitada? Uma situação... Conta um pouquinho pra gente, como que aconteceu? Eu acho que não aconteceu o meu amor pelo direito até hoje. Verdade. Verdade. Vou contar por quê. Quando eu fazia direito, Carlos, eu era um estudante infeliz. Olha. Porque eu olhava para o lado ali na faculdade, estudei na PUC, e via aquela colega, meu sonho é ser juíza. Eu olhava para o lado, vinha o colega ali de terno e gravata, 2º ano de faculdade. Não, eu quero trabalhar no escritório X, vou ser tributarista. E eu olhava para o lado e falava assim, eu acho que não sei se eu quero ser essas coisas, será que eu estou no lugar errado? Né? E eu pensei seriamente, muito tempo, principalmente no começo, em sair da faculdade e ir para o jornalismo. Né? Olha. Porque diziam que eu escrevia bem. Eu entrei nessa. Né? Não foi uma paixão, eu vi outros convidados aqui falando, não. Meu sonho era fazer justiça desde que eu tinha 12 anos. Eu não tive essa influência, nem familiar. E o que me salvou na faculdade foi o esporte. Né? Então, me envolver em jogos jurídicos, Atlética da PUC, 22 de agosto, me fez manter e gostar mais da faculdade. Continuar no curso. E aí eu comecei a fazer estágio, né? Fazia estágio no escritório lá próximo da faculdade, escritório pequeno, então tive a oportunidade de rodar em várias áreas. E aí eu comecei a gostar um pouco mais da brincadeira, tá? Mas nunca foi uma paixão, assim. E eu acho que eu me desenvolvi profissionalmente em empresas, eu acho que a gente vai falar um pouco dessa trajetória, né? Sem nenhuma orientação, porque na minha época, e acho que hoje por aí não mudou tanto, ninguém falava para o estudante de direito que tinha vida inteligente para advogado fora de concurso público ou fora de escritório de advocacia. Justamente. Então, eu e muitos profissionais amigos que acabaram traçando essa carreira corporativa, começaram sem querer, sem uma instrução, né? E aí, ao longo do tempo, eu percebi que eu gostava do direito, não pelo direito, mas como ferramenta de trabalho, né? E aí, fui aprimorando isso ao longo do tempo. Então, você falar, ser apaixonado por direito é uma mentira. Sou apaixonado por basquete até hoje, essa é a minha paixão. Mas o direito muito importante como ferramenta. E hoje eu falo isso com essa
clareza, Uhum. né? Obviamente isso não foi algo rápido, né? É um Sem processo, medo, né? estamos Sem medo do falando, julgamento, estamos sem falando medo... de 20 anos de carreira, Sim. né? Olha. Mas como você puxou por esse lado lá atrás, talvez um início um pouco diferente de algumas outras pessoas aqui super interessantes com quem vocês já conversaram aqui no Legal Pod. Uhum. E dentro dessa dinâmica, quando você começou, então, logo você já foi estagiar, você foi para um estágio e começou dentro de um escritório, então. Eu estava no escritório que eu adorava, esse escritório, em termos de ambiente. E aí eles Uhum. falaram para mim que eu não ia ser efetivado, né? Porque o escritório pequeno não tinha espaço para mais um advogado. Então eu fiquei super frustrado. Comecei a trabalhar num outro escritório, estagiário de 5º ano. Ganhava R$600. Aí a sócia do escritório falou: Flávio, se você passar no tal do exame da OAB, a gente vai te promover para advogado. E eu trabalhava meio período. Aí eu fiz a tal da prova da OAB. Mas aí já tem uma pressão, né? Já tinha uma pressãozinha, É. né? Fiz a prova, passei na prova. Ela virou para mim: Flávio, parabéns. Você é Mas- efetivado, trabalhar agora o dia inteiro. O salário saiu de 600 para 800. Aí eu me senti Enganado. o profissional mais injustiçado do mundo. né? Sim. E quando a gente se sente injustiçado no ambiente de trabalho, Péssimo. tentar mudar isso ou mudar de trabalho. Foi o que eu fiz, né? E aí eu comecei a procurar outro emprego. E aí eu arrumei, como recém-formado, Carlos, um emprego num outro escritório para ganhar R$2.000. Oh, O que acontece quando alguém que ganha 800 Uhum. passa a ganhar 2? Fiquei o quê? Rico. Uhum. simplesmente Fiquei mais que rico. dobrou. Mais que dobrou meu salário. Sim. E foi uma decisão péssima. Porque eu fui trabalhar no escritório num ambiente horrível. A sócia do escritório era uma pessoa descontrolada mentalmente. E, assim, de humilhava, de assédio moral, não comigo, com todos. Né? Em geral. E aí eu pedi demissão, depois de 4 meses. E eu costumo falar que foi uma decisão corajosa e covarde ao mesmo tempo. Corajosa porque, assim, não tinha nada em vista, começo de carreira, né, com outras Uhum. aspirações. Poxa, eu vou ficar desempregado, né? E covarde porque eu demorei 4 meses para fazer isso. Eu deveria demorar 4 dias, né? E aí foi uma pequena etapa ali da minha vida que eu fiquei desempregado. Uhum. E aí eu recebo um telefonema de um amigo que recebeu um contato do CIE, Centro de Integração Uhum. Empresa-Escola. Que legal. Eu falei para ele: poxa, mas o CIE não é para recrutar estagiário? Eu não sou mais estagiário, sou doutor, Sim. né? É. Já tinha 1 ou 2 anos de formado. Ele falou: não, Flávio, eu também achava isso. E me falaram que o CIE contrata também jovens profissionais já formados. E era uma empresa, Ai, em que 1999, Ai, que legal. E que empresa que era? chamada Compuer, uma empresa de tecnologia Tecnologia, que legal. que não tinha jurídico na empresa. Eu fui o primeiro advogado e eles tinham ali na véspera do bug do milênio, falando lá atrás, É, estava alguém para cuidar de contratos. Então, meu primeiro cargo era administrador de contratos. Né? E aí eu entrei, adorei trabalhar em empresa, né? Descobri que eu gosto muito mais de gente do que de papel. papel. Gosto muito mais de gente do que do direito, tecnicamente falando. E aí me desenvolvi, fiquei por 20 e poucos anos sempre em empresas. E é onde eu conquistei as coisas na minha carreira, onde eu tive satisfação profissional, onde eu tive muita realização, muita história. De novo, sempre utilizando o direito como ferramenta Uhum. de trabalho, entre outras. Mas Uhum. o direito vai ser sempre será uma ferramenta das mais importantes para qualquer advogado, óbvio. Uhum. Né? E aí, ao longo da carreira, a gente percebeu que não basta só o bom direito, precisa de outras competências, que aí a gente foi percebendo, afinando, tentando se desenvolver também nessas outras áreas ao longo da minha carreira corporativa. Patrícia, sabia que eu tenho uma história muito legal. Eu já tive a oportunidade de compartilhar isso com o Flávio. Hum. Quando eu vim do interior, eu vim para São Paulo, né?
Eu vim no primeiro momento para estudar para concurso. Uhum. E aí eu falei, bom, enfim, não era a minha vocação, não era isso que eu queria mesmo fazer. E aí eu fui para escritório e comecei a trabalhar. E quando em meados ali de 2008 e 2009, ainda como advogado pleno, eu lembro do Flávio, que o Flávio já ocupava uma diretoria jurídica. Na verdade, foram duas empresas em sequência. Ele estava em uma e depois foi para outra, e o escritório participou ali de bids. Não lembro exatamente qual foi a situação, mas eu já tinha participado naquele momento, tinha acompanhado o trabalho, o levantamento das informações, os processos, né, que a gente acompanhava. E eu já conhecia o Flávio. Eu falava, caraca, que legal, um dia eu quero ser que nem ele, um dia eu quero chegar, tá? Porque é isso, né? Cuidado com o que você pede, hein? Cuidado. E aí foi muito legal, porque ali foi a primeira experiência onde eu conheci o Flávio, né? Já eu estava ainda não começo de carreira, Então, né? essa relação é antiga. Até já há um tempo, desde 2008 e 2009. Só que aí, na verdade, a gente veio se encontrar, né? Que eu vim, a gente veio trocar mensagens, né, Flávio? E conversar foi esse ano, Legal. né? Foi o ano de 2024. Que culminou nesse convite aqui, super legal. Que também Nossa, ele te segue há muito tempo, vendo, olha. Patrícia? Eu falei, É super eu falei isso pra ele e é verdade, Que honra. que foi uma situação inusitada. Legal. E essa foi uma experiência muito legal, né, Flávio? Porque realmente você passou por grandes empresas, né? E comandou grandes companhias, né? No departamento jurídico. Né? Eu tive, de novo, sem um planejamento definido, mas a minha carreira acabou passando por várias empresas de diferentes segmentos. Às vezes a gente tem. Eu sei que vocês entrevistam pessoas com outras formações, outras histórias, melhor dizendo. Muitos executivos jurídicos acabam circulando nas mesmas empresas do setor. Sim. Por bem e por mal, a minha carreira foi diferente, né? Então, eu comecei na área de tecnologia, depois eu fui para a FedEx, ou seja, logística com transporte aéreo, um outro mundo. Aí eu fiz uma das maiores loucuras da minha vida, que foi ir para o varejo, né? Eu sei que você trabalhou no varejo também, né, Patrícia? A gente estava falando um pouco sobre isso. Sim. Eu, por 4 anos, fui diretor jurídico do Walmart, né, numa época de grande expansão, 500 lojas, 85 mil funcionários, então uma dimensão que eu jamais imaginava e estava zero acostumado a esse ambiente. Então eu digo que eu sou muito grato ao varejo, né, por ter me moldado e ter acelerado muito a minha maturidade como executivo jurídico, né? E a pele grossa também de tanto apanhar, né? Imagino, Então, é uma experiência muito rica. Depois desses 4 anos, eu continuei no varejo, mas no varejo online. Né? Eu saí do Walmart e fui para o Netshoes. Também varejo, mas 100% digital. Uma experiência diferente daquela de gestor de empresa com loja física, né? Então, outro universo, igualmente desafiante. E tivemos grandes histórias lá, o IPO, não sei se vocês sabem, nossos ouvintes aqui, a Netshoes foi a primeira empresa 100% brasileira a abrir o capital fora do Brasil apenas, que é o tal do single listing. Né? Algumas outras grandes empresas, Vale, Petrobras, têm ações negociadas no Brasil e no exterior. Netshoes foi a primeira empresa brasileira a abrir o capital apenas no exterior. Eu tive o privilégio, né, e uma oportunidade de ouro de liderar esse processo do lado de governança jurídica e compliance. Então, uma outra experiência super legal. E aí, somando quase 10 anos de bagagem no varejo, né? E como eu falei para você, quem trabalha no varejo, trabalha em qualquer outro lugar, não satisfeito com isso, fui para telecomunicações, né? Outro setor ali super agitado, dinâmico. Outra experiência super legal na Nextel como diretor jurídico executivo. E mais recentemente uma experiência como sócio de Big Four também. Então foi uma coisa diferente também na minha carreira. Legal. Eu que troquei o lado do balcão no meio da pandemia, então experiências legais. E mais recentemente, estava comentando com o Carlos, tenho me dedicado muito à questão de formação de carreira, desenvolvimento de carreira de advogados e advogadas, né, trazendo muito dessa bagagem corporativa, dessa vivência, o que a gente sempre tentou fazer com a gente, com as nossas equipes. Eu estou muito animado com esse projeto recente de ser sócio da LIA Mentoring Jurídico
E tô me divertindo muito com esse trabalho Que legal. de mentorar, ajudar a desenvolver carreiras de advogados e advogadas com base muito nessa vivência que a gente está conversando um pouquinho aqui. Que bacana. Eu acho que um primeiro ponto aqui do que a gente já conversou até agora é a questão da época lá da faculdade, do julgamento, do medo do julgamento, né? Acho que muitos que estão começando têm esse medo. Ai, comecei, não é o que eu quero. A expectativa da família, tudo aquilo envolve, Não né? me acho, será que eu continuo? Será que eu não continuo? Puta, você não me achei, né? E aí acaba indo exatamente por uma Caminho, né? pressão da família, ou por uma falta de opção, ou de repente porque eu gosto mesmo, mas não tô seguro em seguir. Então, acho que isso é muito importante, aconteceu um pouco comigo também. Uhum. E eu me achei, também não fui para a área do direito para advogar, como a gente estava falando, eu me achei na área de cálculo, que é pavor para muitos colegas, né? E eu acho muito importante alguém no seu perfil, assim, no seu avanço, mostrar isso para quem está nos assistindo, nos ouvindo, de falar assim, tem uma luz no fim do túnel. Tem. Não é ir, não precisa se preocupar, não precisa desesperar, que tudo tem jeito. Assim, a minha filha tem 21 anos, está se formando na faculdade não de Direito, de Economia. E é curioso você falar isso, né? Porque ontem a gente teve uma conversa e tem todas as pressões, as oportunidades, as dúvidas, né? Os colegas, enfim. Não é um momento simples para ninguém, para nenhum jovem. E é legal você falar isso, porque como eu te falei, eu era frustrado, né? Eu acho que eu seria um advogado escritório ou de contencioso, eu acho que menos feliz do que eu fui trabalhando como gestor corporativo. Mas e tudo bem, né? Talvez não seguir Exato. aquele padrão do grande escritório para um dia virar sócio. Uma beleza do direito, né, Carlos, é que, assim, permite a gente fazer muitas coisas, né? Exatamente. Dentro e fora Sim. da advocacia, dentro e fora de concurso público, né? Quantos advogados opções, que né? têm uma base intelectual Sim. e de conhecimento grande, que hoje são empresários, foram para outros ramos de atividade econômica, e falar, não valeu fazer a faculdade. Bobagem, claro que valeu. Sim. Valeu. Eu acho que muitas coisas que a gente aprende na faculdade de Direito, na minha opinião, deveriam ser na escola básica, Exato. né? Especialmente Direito Civil, Direito Constitucional. Então é sempre uma bagagem rica e tem muito espaço para se divertir utilizando essa bagagem como ferramenta. O meu caso é um pouco diferente, né, do que a gente está falando aqui, mas assim, tem vários outros colegas que têm uma trajetória muito parecida. E a boa notícia, eu acho, Patrícia, é que hoje esse lado da advocacia corporativa, ser um advogado da empresa, ele está um pouco mais consolidado. Exato. Talvez não na formação, mas talvez na informação de seminários, de curso. O Jurista Sem Gravata, né, que é o nosso Instituto de Gestão Jurídica, é um dos veículos que tenta espalhar essa mensagem. Muitos cursos. Então, assim, acho que a situação melhorou, mas ainda tem um espaço aí para a gente né, deixar isso mais claro, principalmente fora de São Paulo. Né? Eu tenho viajado muito agora, dando palestra, cursos, conhecendo empresas e escritórios, e essa mensagem ainda ela é pouco comum e menos comum aqui do nosso mundinho de São Paulo paulistano. Né? Então, é uma oportunidade também, né, para muitos profissionais se desenvolverem nessa área. Então, a gente tenta incentivar e usar a gente, tudo que a gente já fez certo e principalmente muitas coisas que a gente fez errado, né, para que as pessoas partam de um nível talvez um pouco melhor daquele que eu parti. E aí, algumas portas aí que a gente tomou na cara, eles conseguem evitar de alguma maneira. Né? Exato. E é muito legal porque isso fala muito sobre, né, o que você falou faz tudo muito sentido, porque ocupar essa diretoria jurídica é muito mais cuidar de pessoas, gerir pessoas, cuidar de equipes do que do direito propriamente dito, né? Então, realmente, né, faz todo sentido com aonde você se desenvolveu e aonde você ainda permanece, né, com esse mesmo viés, ajudando outros profissionais a se desenvolverem. E
E aí não é só o juridiquês, não é só a questão jurídica da... hoje, eu acho que hoje em dia a gente pode, né, falar, né, isso está muito difundido, o próprio Legal Ops, que vem lá com as 12 mandalas, em que as pessoas conseguem, dentro do próprio direito, encaixar, eu gosto mais da área financeira, da parte de execução de projetos, né, enfim, tem as 12 mandalas que são, né, os grandes, e ali a pessoa consegue se reinventar e o que você falou, não é perdido, né, a faculdade não acaba... Não. E assim, uma coisa, Carlos, não inviabiliza a outra, né? Então, assim, um gestor jurídico hoje que não está antenado a esse movimento de legal operations, que não esteja antenado a esse movimento de tecnologia do direito, não tem esse foco em eficiência, produtividade, e não esteja focado na sustentabilidade do negócio, na minha opinião, tem vida curta. Tem vida curta, né? Em outras palavras, é tirar a gravata mental, né? Que a gente fala, o juiz sem gravata é contra a gravata. Não, já vi o Carlos várias vezes com belas gravatas, né? Bonitas. A gente não briga contra a gravata no pescoço. Alguns advogados gostam ou precisam de usar. Que a gente briga, né, Carlos? Você conhece bem a nossa filosofia, é a gravata mental do advogado ou do advogado. E às vezes ela é muito simbolizada por um excesso de formalismo, pelo excesso do juridiquês que você falou, por uma aversão a risco, né? Por uma linguagem rebuscada, né? Que acaba, na minha visão, né? distanciando o advogado do negócio. Seja advogado interno de empresa, que é a minha história, seja advogado de escritório e presta ou se propõe a prestar serviços para empresas. E quando a gente começou essa história do júri sem gravata, a gente falava, tirar a gravata mental é um diferencial do advogado. E essa frase, ela ficou velha, Patrícia. Né? Porque não é mais um diferencial. Hoje a gente fala, é uma questão de sobrevivência. Assim, e cada dia que passa, quanto mais a gente conversa e aprende com as pessoas, eu fico pessoalmente mais convencido que é uma questão de sobrevivência. Qual que é a beleza do direito? Como já falamos, tem espaço em outras áreas, mas falando desse ecossistema corporativo, advogado interno de empresa ou advogado de escritório de consultoria e que prestam ou se propõem a prestar serviços para a empresa, gravata mental vai ser uma bola de ferro na perna desses profissionais que vai impedir o seu desenvolvimento. Estou muito seguro disso. E aí passa por essas novas tendências que a gente está falando, Legal Ops talvez a mais evidente ao lado de ESG hoje. Sim. Nesse novo cenário. Nesse cenário atual, né? E tudo se comunica dentro dessa estrutura, tem gravata mental, próxima do business, com foco grande no negócio. É isso que a gente fala. Eu acho que é mais do que necessário isso hoje em dia, principalmente falando de time interno de empresa. Eu acho que é muito mais do que necessário hoje em dia, principalmente pela aproximação das outras áreas, né? Porque hoje, na minha época não tinha. Na minha época era o que o jurídico falava, você tinha que implorar ali a ajuda dos times internos, o envolvimento deles, das outras áreas, tinha que implorar para eles ajudarem, né? Hoje em dia eu percebo, como prestadora, que essa ajuda, essa aproximação está muito forte dentro das empresas, né? O time fiscal, financeiro, compras, está tudo muito interligado e eles estão tudo muito próximos, né? O jurídico hoje tem uma aproximação, uma abertura, uma entrada muito grande nos outros departamentos e vice-versa. Então, acho que muito dessa questão de tirar esse juridiquês, de levar de uma forma mais leve, acaba sendo necessário para atender, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente costumava falar que essa fidelidade ao jurídico nunca é uma canetada. Sempre isso não dá certo, Patrícia. Né? É um processo de relacionamento, um processo de conquista, né? É um foco nas pessoas, né? Saber falar, saber escutar. Sim. Né? Falam que advogado é bom comunicador. Será? Será? Né? Acho que muitos são bons oradores. Sim. Mas não é isso que a gente está falando. A gente está falando de comunicação, né? Saber principalmente ouvir, adequar a sua comunicação ao seu interlocutor, né? Seja o porteiro
a operação piso de loja, Uhum. a presidência, a Sim, matriz, sim. o conselho, né? A gente fala tecla SAP 24 horas por dia. Uhum. Isso é um talento, Sim, sim. né? E onde a gente aprende isso? Não é na faculdade de Não. Direito, Uhum. né? Não. É na vida, então, é nas empresas, são nos cursos especializados, são nessa troca, são com colegas, são com mentores. Então, dei um exemplo apenas da competência que eu acho a mais valiosa para um bom gestor, que é a Uhum. comunicação 360. Uhum. Não é chegar na tribuna, ou no gabinete, ou no palanque, ou no parlatório lá e fazer um belo discurso. Exato. Né? Isso é um talento também. Uhum. Mas comunicação que eu falo aqui é nesse sentido muito mais amplo. O que falam, né, que 90% dos problemas, eu sei que é um percentual aqui que, né, exagerando, mas a falta de comunicação, ou a comunicação errada, a comunicação cheia de ruídos, toda torta, ela sempre vai ser um causador de um problema, Claro. né? Dependendo como essa comunicação, essa informação, se você como gestor ou como, né, profissional ali do Uhum. direito, não souber se comunicar com o seu cliente, não souber, né, tá ali dentro com ele, ter essa via limpa, né, Uhum. sair desse formalismo, deixar Exato. essa Uhum. eu sou advogado, né, ou que a minha palavra tem que ser a última, Sim. né? Quando você começa a mudar essa postura, você começa a entrar no negócio e a viver aquilo de E verdade. a gente tem um desafio de simplificar o direito. Né? E simplificar o direito, Carlos, é um negócio muito difícil de fazer. O direito, realmente no Brasil, ele é complexo. Sim. Né? Ele tem muito formalismo, ele tem muitas variáveis, tem muitas interpretações, tem muitas instâncias. Né? Então, um profissional de escritório ou de empresa que tem essa capacidade de simplificar o direito para um terceiro, seja quem for, Uhum. é um baita talento. Sim. Vale muito mais, na minha opinião, do que muitos doutorados por aí. Uhum. Não estou menosprezando o estudo acadêmico. Ao contrário, não gosto que me chame de doutor, porque eu sei de ouvir falar como é difícil você ter um doutor em qualquer tema, né? Academicamente falando. Uhum. Mas essa capacidade, né? E eu sempre buscava isso nos processos de contratação profissionais para minha equipe. Já sei que você é um bom advogado, tecnicamente, ou advogado. Você é capaz de simplificar o direito para o seu público interno e externo, Uhum. né? E aprimorando isso ao longo de toda a carreira e é um negócio sem fim, Sim. para mim é um baita de um talento. Uhum. Baita de talento. Não tão simples de achar. Isso que eu ia perguntar. Você tinha dificuldade de achar esses perfis? No começo, sim. Depois, não. Depois, não. Tive muita sorte de trabalhar com profissionais super competentes, Uhum. equipes jurídicas que eu tive o privilégio de liderar com excelentes resultados, pessoas que são legal. amigas minhas até hoje, que Uhum. trabalharam comigo e eu trabalhei com elas em mais do que uma empresa, né? Então, não acho que teve essa dificuldade. Eu acho que é um processo, ninguém vem pronto. Sim, sim. Eu não estou pronto Sim. hoje, vou estar melhor amanhã, espero. É Essa acreditar ideia. nas pessoas, Uhum. né? Ter essa percepção de uma vontade genuína de aprender, de se Uhum. desenvolver, Uhum. né? De gostar de circular em diferentes ambientes, né? De novo, com o direito apurado cada vez mais, Uhum. mas como ferramenta ao lado de tantas outras tão importantes quanto. E uma coisa interessante, eu estava aqui pensando, eu acho que, né, como a gente está falando aqui em todo o Brasil, a gente tem um grupo que a gente já citou, que é o Jurídico Sem Gravata. E aí as pessoas do outro lado, né, a gente tem a nossa familiaridade, porque o Jurídico Sem Gravata realmente é um marco, né, nessa questão do entendimento da vivência do advogado, né, todo esse conjunto de fatores que a gente está contando aqui um pouco. Mas para você contar um pouquinho para a gente, né, como que começou, quando que foi Uhum. fundado, como que foi essa ideia, como surgiu, Legal. porque você é um dos cofundadores Sim, do Jurídico Sem sim. Gravata, Olha né? que legal você perguntar isso, Carlos. Ontem, a gente teve uma reunião do Jurídico Sem Gravata. E aí falaram na reunião um negócio que me chamou muita atenção que eu não tinha percebido. No ano que vem a gente faz 10 anos de Jurídico Sem Gravata oficialmente criado. Que Né? legal. Então, assim, já são 10 anos com essa marca, com essas iniciativas, né?
Mas na prática, o Jurídico Sem Gravata nasceu muito antes disso, né? Foram 8 profissionais que tiveram essa iniciativa de fundar. E a gente começou um grupo de conhecidos, né? Que sentiam essa necessidade de conversar sobre esse ambiente corporativo, porque naquela época, 15, 14 anos atrás, infelizmente não existiam tantas opções, tantos canais como, por exemplo, o LegalPod, para a gente falar sobre isso. Né? Então, onde está esse conhecimento? Então, era uma curiosidade e um desconforto intelectual. E essas pessoas foram se encontrando aí por questões profissionais, tiveram uma afinidade rápida e continuaram como um grupo de amigos discutindo esse tema. Né? E a gente brinca que a gente é uma banda que sobreviveu ao segundo disco. Porque no primeiro disco é fácil, é mais fácil. Todo mundo ali, cheio de energia, tá, vamos fazer e acontecer. E a gente fez e aconteceu. Agora, o segundo disco, o terceiro, o quarto e o quinto, né? E a gente está em 10 anos já. Começou com quantos membros? Começou com 7, 8, né? E aí a gente começou com comissão lá no IASP, depois tinha uma influência grande de outros profissionais, migramos para a Fiesp, migramos para a OAB, começamos a dar aula, né? Começamos primeiro a participar de seminários, né? Workshops. Depois isso foi, eu acho que o Jurídico Sem Gravata foi o pioneiro, né? Com um curso de gestão jurídica que já existe há 8 anos, a gente conseguiu fazer uma migração, Patrícia, de um debate de seminários, de workshops, uma fonte que eu bebi e continuo bebendo muito, mas a nossa transformação foi sair desse nível para um nível de curso de formação de executivos jurídicos, né? Então, me orgulho muito de ter participado desse movimento, sou coordenador desse curso. Formamos mais do que 500 profissionais, né? E muitos desses profissionais acabaram gostando da ideia, né? Demonstraram essa afinidade e foram se juntando a nós. No começo de uma maneira informal. E aí a gente criou um instituto. Falei, poxa, né, tem gente querendo patrocinar, a coisa está tomando uma outra proporção, vamos criar um instituto. E hoje a gente tem mais do que 40 mil pessoas seguindo a gente. E membros, não sei se é pertinente a pergunta, Sempre mas desculpa a ignorância, mas são só homens? Membros. Imagina! Fala jurídico, remete só homens. Sem gravata, né? Não, jurídico sem gravata. Sem gravata, você remete... Não, ao contrário. Tem mulheres também. Tem mais mulheres. Que legal. Sempre. No direito só tem mulher. Cada vez mais. Sim. Né? Assim, legal você falar isso, porque se você tem essa dúvida, outras pessoas têm. Sim. Então, não é clube da bolinha, ao contrário, né? É a gravata mental da advogada ou do advogado. Né? Tem muita advogada que se diz moderninha, muito advogado que se diz moderninho com gravata mental. É moderninho no discurso, na prática não é. No dia a dia. Né? Então, ao contrário, o Jurídico Sem Gravata é um grupo super diverso, né? Temos um desafio de diversidade em relação a mais profissionais fora de São Paulo. Né? Nossos encontros ainda, a gente preza muito por encontros presenciais, então naturalmente cria uma dificuldade para pessoas fora de São Paulo. Mas a gente teve uma mudança recente de diretoria atual fazendo um baita trabalho no sentido de deixar mais claro os nossos propósitos, os nossos benefícios, os nossos canais, e a partir disso ter novas pessoas para sempre oxigenar, Patrícia, né? Então, é um grupo super diverso, divertido, né? Que começou como um grupo de amigos, hoje tem mais do que 60 profissionais trabalhando e buscando modernizar a advocacia corporativa. E numa atividade 100% voluntária, que é um desafio, né? E 100% complementar as atividades profissionais de toda essa gente. Então, esse é um pouco o desafio, né? Então, meu senso de realização, quando a gente olha 10, 15 anos, é muito grande. Porque foi pelo amor. Sim, e continua sendo.
Que legal. Mas tem um lado, a gente fala, poxa, a gente tem um potencial de estar lá muito mais. E a gente não está onde a gente gostaria de estar. Uhum. Mas aí eu tenho que respirar fundo, né? E os meus colegas também falam, poxa, isso é uma atividade paralela, voluntária, é muita gente. Então, não se move da mesma velocidade Você acha a que gente não tá gostaria. ainda por falta de tempo? Por falta de tempo, assim, diferentes de, às vezes, falta de foco, né? É um processo decisório coletivo, né? Uhum. Isso naturalmente leva mais tempo, mas a gente está crescendo, então, assim, Tá, é estamos super, já é animados. no nosso meio é muito conhecido, né? Sim. É. Não, o jurídico sem gravata, quando é, principalmente eu tive conhecimento, e aí é o marco, né? Porque você vê, a gente sabia, vendo de fora, né? Contando aqui de fora, via que as pessoas estavam se organizando, estavam se unindo, tudo por em prol da advocacia, principalmente do jurídico interno. Então isso foi ganhando uma proporção Sim. e as pessoas, isso foi passando, né? Foi. E, E a gente ampliou, Carlos, né? Antes a gente, por uma circunstância, né? Todos os fundadores eram gestores jurídicos, né? Hoje a gente tem profissionais da área de legal operations, de escritórios de advocacia, de consultorias. Então, Uhum. a gente entende de uma forma ainda mais clara, né? Esse ecossistema de gestão jurídica corporativa vai além do departamento jurídico, né? Ele toca todos os prestadores de serviço, os tal dos stakeholders, né? Tem muito departamento jurídico, você sabe disso, Patrícia, que tem uma pessoa só. Uhum. Aí ela vem conversar comigo, eu tô sozinho. Eu falo, você não tá sozinho. Porque Uhum. com certeza tem um ou dois escritórios de advocacia que prestam serviço para essa Sim, empresa. sim, Então, o departamento jurídico acaba tendo o escritório de advocacia como uma extensão do sim, seu time. sim. E se essa relação tá engravatada, se ela tá complicada, amarrada. todo mundo perde. Exato. Então, um escritório de advocacia com gravata mental não serve para prestar serviço para a E empresa. tem muito, né? Tem muito ainda. E olha que oportunidade isso gera. Se ainda tem muito disso, alguém, talvez com uma visão mais diferente, né, mais moderna, eu acredito muito, pode ter muito mais espaço. Quando eu falo de tirar a gravata mental, para mim a tradução disso é oportunidade. A minha área é muito nítido, na área de cálculo, de prestação de cálculo, porque a gente tem que trabalhar ali aliado, a gente trabalha para o cliente Uhum. em parceria com o escritório, né? Então a gente tenta complementar ali o trabalho do escritório. Mas a gente se depara com tanta vaidade de escritório, da gente dar uma tese, tentar ajudar ali, porque nosso time é formado 80% por advogados, contadores, então a gente acha uma brecha ali e tenta passar pro escritório falando, você é o dono do processo, mas a gente tá buscando, achando uma oportunidade aqui, que tal não apresentar isso agora, apresentar isso daqui? Nossa, tem escritório muito bacana que, olha, gostei, vamos lá, mas tem escritório. Eu acho isso como Tem uma a ofensa. gravata, acho umas 5 gravatas mentais ali, um estoque de gravata mental, e fala, Não, mas isso gera uma reflexão. Com quem você quer se associar? Né? Como integrante do time, como contratante, como Uhum. contratado. Então, a escolha é nossa. sim, Né? sim. E assim, eu sei que a gente aqui no Legal Pod fala para formadores de opinião. Então, a gente tem uma Uhum. responsabilidade nessa transformação. Né? E as nossas escolhas, as nossas atitudes refletem isso. Uhum. Né? Às vezes, muito mais do que as nossas palavras. Exato. Né? Então, eu falo isso alto para eu escutar, porque é um aprendizado constante, né? Mas também é uma responsabilidade, Uhum. né? Você falou que tem muitas pessoas jovens, advogados e advogados nos escutando. Olha que responsabilidade Exato. você, eu e você tem aqui, Uhum. né? Então, como a gente vai se posicionar do ponto de vista de exemplo? A gente é exemplo. A Exato. gente está na vitrine, né? Ser gestor jurídico, ser líder de negócio, sócio de escritório, sócio de consultoria como a sua, Patrícia, Uhum. a gente está na vitrine. Exato. Por escolha nossa. Uhum. Né? Então, o que a gente vai fazer com isso? Sim. E é legal porque o jurídico, não que ele é mais especial ou diferente dos demais, mas eu acho que pela nossa própria formação, como a gente acaba tendo uma formação muito 360, né, de todas as áreas, as implicações, quando o jurídico ele descobre o poder dele, poder bom, no sentido de tentar com o comercial, pô, essas práticas que você tá
o jeito que o comercial está sendo conduzido, está originando essa demanda, sentar junto com o pessoal da logística, sentar junto com o pessoal lá, ver lá no chão de fábrica, pô, isso da forma que está sendo parte, enfim, qualquer que seja a intervenção, quando ele descobre que ele tem todo esse poder, né, ele pode ajudar dessa forma, ele se transforma no centro da empresa. Não sei se no centro. O centro pode ser muito forte, mas um dos centros. Um dos centros. Assim, eu concordo 100% com você, Carlos. O jurídico numa empresa está muito bem posicionado em relação a informações da empresa. Por que, Flávio, você fala isso? Porque, assim, qualquer coisa que qualquer empresa faz, e na vida também, tem um lado jurídico, certo? Uhum. Tudo. Se quiser atravessar da rua, tem uma implicação jurídica, tem uma lei, tem uma regra, né? E na empresa não é diferente. Uhum. Então, se o seu jurídico é razoavelmente estruturado, razoavelmente maduro dentro da corporação, quase tudo da empresa vai passar pelo jurídico. Pela nossa mesa, pelo nosso e-mail, pelas nossas mensagens, pelo celular, pelo computador. Se a gente está atento a isso, a esse privilégio, né? Tem espaço e energia para conseguir absorver essa informação. O que acontece? Ao longo do tempo, a gente naturalmente vira um dos maiores especialistas da empresa sobre o business que a gente está atuando. Seja da empresa em si, seja do setor de atuação. Né? Olha que privilégio. Eu acho que só ao lado do financeiro, né, que eu vejo o jurídico com essa possibilidade. O que acontece, né, Patrícia, com alguém dentro de uma empresa que conhece muito da empresa? Uma baita possibilidade de se manter lá por mais tempo, ser promovida, crescer, assumir novas funções dentro e fora do jurídico. E ainda mais quando esse jurídico ele tem a maturidade de entender que ele está ali para viabilizar o negócio e não para impedir o negócio, né? Porque também a gente se depara com muitos departamentos jurídicos que mais criam dificuldade. Mas esse é o engravatado, né? É o engravatado, é o que você falou. Ele não ele não assume ali algumas decisões, ou é o que eu sempre falo, né? Que a gente sempre comenta. O maior problema do jurídico é quando ele começa a travar a operação, ele começa a deixar aquela coisa, algo mais rígido. E a ideia não é essa. A ideia é a gente estar junto. A gente pode orientar e falar, ó, as consequências podem ser essa. Mas nós temos esse caminho e nós podemos seguir tem essa solução. Eu trabalhei numa multinacional, acabei de lembrar aqui, nossa, tirei do baú. Eu trabalhei numa multinacional. Papo bom é assim, você vai lembrando coisas legais pra contar. Saiu, eu não lembro que departamento que ele era, mas era um rapaz antigo de empresa, um senhor já, foi mandado embora. Ele escreveu um livro. Quem trabalhou comigo sabe, vai saber dessa história. Ele escreveu um livro de todos os departamentos da empresa. E sabe como que era o capítulo do jurídico? Jurídico Curva de Rio. Publicou. Jurídico Curva de Rio. E você era do jurídico? Eu era do jurídico, mas eu era trabalhista, eu não tinha nada a ver com ele, nunca lidei com ele. Boa. E é verdade. Muitas empresas têm o jurídico Curva de Rio. Né, se o jurídico é visto assim, por mais que a gente não concorde, tem um problema. Tem um problema. Né? Então, assim, importante é como a gente se vê, mas não o mais importante é como a gente é percebido. Né? E às vezes a gente não sabe disso. E aí o conselho que eu dou para as pessoas é perguntar. Exato. Como eu posso te ajudar melhor? O que eu posso fazer melhor? De forma direta. Ou muitos jurídicos fazem isso, que eu acho que é um ato de coragem, né? Fazer uma pesquisa de satisfação. E pesquisa de satisfação boa, Carlos, é pesquisa anônima. Sim. Exato. Né? Quem tem a coragem de fazer uma pesquisa anônima sobre o desempenho da sua própria área. Mas para mim isso é um ato de coragem e um ato de maturidade. E um ato de humildade. Exato. Né? Que falta um pouco. Você falou do ego, tal, assim. Então, esse tipo de prática, por exemplo, né? Como a gente pode replicar, acelerar. Sim. Né? Porque é uma mudança, muitas vezes, para muitos profissionais, inclusive de mentalidade. Mas é o que a gente fala. Se você não mudar, o mundo vai mudar. E talvez não tenha espaço para gravata mental de advogada ou de advogado, dentro ou fora da empresa. Sim. E, de novo, faço muita questão de dizer que isso vale 100%, sem tirar nem pôr, para o escritório, para o advogado, para a advogada que presta serviço para a empresa. Né? Se o seu parceiro
Está desconectado das suas metas, Uhum. dos seus incentivos, dos seus interesses corporativos. Está ali só para Perde o carimbar sentido. contrato, defender. Perde todo Faz sentido. E aí depois reclama, não, porque agora eu fui cortado, ou aquela empresa só quer saber de cortar meu honorário. Que na prática isso acontece Ou ela porque não me dá não outra é uma parceria. oportunidade. Uhum. Não é uma parceria de verdade. Sim. Né? E também, outra coisa importante, né? O gestor jurídico, a gestora jurídica, tem que dar oportunidade, Uhum. e nem são todos que dão, né? Para o escritório externo conhecer o seu negócio. Uhum. Né? Então, seja meu parceiro e não dá caminho para isso. Exato. Né? Claro que se o escritório já vir com conhecimento, com profissionais antenados, estudados sobre a Uhum. empresa, é um melhor começo. Sim. Né? Mas a parceria é de via dupla. Exato. Né? Então, eu valorizo muito o escritório de advocacia que pede para o gestor, deixa eu conhecer seu business, deixa eu ir na sua loja, Uhum. na sua planta, na sua fábrica, na sua filial, lá Exato. distante de São Paulo, né? E abre as portas. Exato. Então, eu estou educando o meu parceiro Uhum. para ele ser um melhor prestador, o escritório ganha demais com essa Uhum. informação, porque vai ser útil para esse caso e tantos Sim, outros. sim. É um ganha-ganha. E é muito, Patrícia, o espírito do jurista em gravata. Uhum. Acreditar no valor das conexões. E a gente estava conversando fora do ar, né? Vocês têm isso muito claro, Uhum. né? O LegalPod é um exemplo disso. Eu sei que vocês vão fazer um evento em breve. Uhum. E a gente acredita demais nisso, a cada dia. Sim. Né? Nessa rede de relacionamento, como a gente pode ser ajudado e como a gente pode ajudar Sim. nesse processo. Mas isso não é simples. Uhum. Exige disciplina. Porque a rotina do escritório, da empresa, tem um potencial de acabar com a nossa energia, com o nosso tempo. Então, Sim. é um investimento. Sim. E a mensagem que eu dou aqui para os nossos ouvintes é: invistam nisso. Sempre, na vida toda. Uhum. Né? Quanto valem essas conexões e quanto isso, às vezes até de uma forma não planejada, não esperada, geralmente traz boas surpresas, Uhum. boas conexões, ótimos aprendizados, ótimas histórias, Sim. ótimas oportunidades, né? Mas, de novo, se a gente está o dia inteiro lá, carimbando contrato, respondendo e-mail, não dá para fazer Não isso. vai Então, conseguir pensar fora da quanto caixa. da sua energia, você advogado ou advogado, investe, né, nessa exposição, nesse aprendizado, nessa troca que a gente está fazendo aqui. Sim, Estou aprendendo demais sim. com vocês hoje. Aprendo demais ouvindo o LegalPod, com todos os convidados que vocês já tiveram aqui. Então, isso é um investimento que eu tenho muita segurança em dizer e tem um baita retorno. Né? E a história do Jurista Sem Gravata e a história dos seus integrantes é prova inequívoca disso. Uma dúvida aqui, rapidinho. Para se associar, como que funciona? Hoje o Instituto ainda não é aberto, Uhum. Patrícia. Não por falta de vontade, Tá. tá? Mas por falta de estrutura ainda, né? Uhum. Como a gente tem... Essa é uma das perguntas que eu mais respondo. Hoje, 2 pessoas lá, do nada, mandaram mensagem, eu quero associar. A gente vai fazer isso em um determinado momento, mas para a gente fazer isso, a gente tem que estar estruturado, Sim. né? Sim. Do ponto de vista de tecnologia, de ofertas cada vez mais clara, com uma expansão nacional. Então, a gente está trabalhando para estruturar o Instituto Bacana. para, em breve, espero que sim, não esse ano, mas no próximo, abrir o Instituto para essas 40 mil pessoas, Que legal. né, que estão nos seguindo. E assim, é importante dizer, a gente nunca pôs R$1 de marketing digital. Então, assim, é um negócio 100% orgânico, Cresceu, pessoas que estão interessadas em estar próximas de nós. Olha que responsabilidade. bacana. Isso é muito Então, legal. Muito legal. Talvez um pouco dessa morosidade em abrir Uma é responsabilidade. muito responsabilidade. É. Porque imagine a gente recebe esse público todo e aí não dá conta disso porque é uma atividade paralela, não profissional, não tem ninguém contratado do Jurista Sem Gravata. Então, assim, é um passo aí, dores do Sim. crescimento Sim. e fruto do nosso sucesso, mas vai acontecer. Que legal. E um ponto importante também, Flávio, que eu acho que é importante a gente falar, queria que você falasse um pouquinho também para contar, e hoje você também é cofundador, sócio da Aliar Mentoring, que é uma empresa, uma mentoria que tem ajudado muitos profissionais. E acho que é legal você comentar um pouquinho, falar um pouquinho dela também Não, pra obrigado. gente. Obrigado pela oportunidade. Sim. Acho que Uma coisa muito clara para mim é que não existe
desenvolvimento profissional sem autoconhecimento. Não existe desenvolvimento sem autoconhecimento. E eu falo isso porque eu bebi e continuo bebendo muito dessa fonte, né? Com coaching, mentorias, terapias, programas de educação corporativa. Então, eu sempre me interessei pessoalmente demais por isso. Tive 4 mentores, foram e continuam sendo super importantes na minha carreira, né? E desde que eu deixei a UI, comecei a ver isso como uma atividade profissional, né? Muitas pessoas vinham falar comigo, Flávio, quer me ajudar nisso? Pô, eu fiquei sabendo, ou fui do seu time em algum momento, vi uma palestra sua, né? Tô com essa dificuldade, você já viu essa experiência? Então, tinha muito isso de uma forma paralela Uhum. e informal, né? Uhum. À medida que eu tive mais tempo e energia nesse meu atual estágio de vida, eu falei, poxa, esse é um caminho que pode prosperar. Faz 1 ano e pouco que a gente lançou a empresa, né? Tenho como sócios profissionais super qualificados, né? Um deles é o Fábio Salomon, que é um baita profissional, um parceiro de longa data. E a gente se juntou para criar a LA Mentoring Jurídico, né? E aí muitas vezes muitas pessoas se perguntam, o que vocês fazem lá? Né? Porque essa palavra, né, mentoring, coaching, tem vários sentidos, Sim. né? E aí eu converso com as pessoas para entenderem qual é o nosso sentido. E o nosso sentido é que mentoring, costumo falar, e roubei essa frase do Fábio, é um business de opinião. E a gente só pode dar opinião, pelo menos na nossa filosofia de vida, no que a gente conhece. O que a gente conhece é a área jurídica. Então, a nossa empresa é 100% focada em desenvolvimento de carreira de advogados e advogadas. Então, às vezes vai lá uma economista, uma médica, um profissional de marketing e fala, a gente não atende, porque a gente não conhece esse mundo. O mundo que a gente conhece um pouquinho é o jurídico. E ter, às vezes, né, Patrícia, um direcionamento de alguém mais experiente, Sim. alguém mais distante daquela tempestade que o Sim, profissional sim. eventualmente está vivendo no momento, tem um valor muito grande. Sim. Muito grande. E eu sei por experiência própria, os mentores da LA sabem por experiência própria. A gente fez o lançamento da empresa na última Fenaló, então vai dar 1 ano agora em outubro, né? Tá aí. E eu tô me divertindo demais fazendo isso. É um prazer muito grande, né? Você vê como, de alguma maneira, a gente consegue contribuir para o sucesso dos profissionais. E eu acho que, principalmente depois da pandemia, né? Tem uma consciência maior sobre essa questão de autoconhecimento, de saúde mental, né? De buscar estar mais à vontade no ambiente de trabalho, fazer melhores escolhas para a nossa vida, e o trabalho faz parte dessa brincadeira toda, né? Uma parcela super importante. Até então, porque deve ter uma parcela muito boa aí de profissionais que estão insatisfeitos em determinada área, não vê ali luz no fim do túnel, fala, eu fui advogado de empresa há 20 anos, o que eu faço agora? Porque eu estou insatisfeito. sim, E- ou quero mudar de carreira, né? Ou eu estou numa situação infeliz em relação à minha profissão, à minha gestora, ao meu Que gestor, legal. né? Então, tem um efeito prático, né? E por Muito conta bom. dessa metodologia, Uhum. né, que a gente desenvolveu, a gente tem obtido resultados em tempos menores do que talvez um processo tradicional levaria. Que Né? bacana. Então tem tecnologia, tem ferramenta de assessment e tem uma metodologia própria da LA, aliada, obviamente, com a experiência super rica dos nossos mentores. Então tem um potencial grande, né, de desenvolvimento dentro das diversas áreas do direito. Então, Eu tive uma ideia aqui. E se
rolar uma parceria com o Legal Pod, coloca aqui um desconto para Por que quem está não? nos assistindo. Não, já tá autorizado. Olha lá, Legal. meninas. Já tá Depois a autorizado. gente É. deixa aqui Boa. o arroba Isso. e uma chavinha de Deixar as redes sociais, a gente de marca desconto. depois. Isso. Não, que Poder legal, achar que ali legal. A a- gente tem é. feito parcerias com outras empresas, outras associações, e vai ser um privilégio nosso aqui estender Que isso ao seu bacana. público. Com certeza deve ter E é alguém legal pra assistindo, gente também para desesperado para trazer mudar. essa ferramenta também, né? Para quem está nos assistindo, para poder ter uma guinada ali, É. ou até Sim. mesmo se identificar ou se encontrar. Exato. Tem um Dentro- potencial de transformar carreiras, Carlos. Eu falo legal. porque a minha carreira pessoal, minha carreira profissional, pessoalmente falando, foi transformada por mentores que eu tive a sorte de encontrar ao longo da estrada, né? Que legal. E de uma forma desestruturada, informal, né? Hoje a gente tem a chance de fazer isso de uma maneira estruturada, com organizada. metodologia, com tecnologia. E como a mentoria é um trabalho individual, mentor e Uhum. mentorado ou mentorada, ela é 100% adaptável à sua necessidade, legal. ao seu momento, Mega as personalizado. suas É. 100%. Quando a gente faz uma palestra, um Uhum. curso, não é Uhum. personalizado, né? A gente está falando com um grupo. É Sim. muito difícil a gente adequar isso aos Sim, diversos sim. interesses do público. Diferente da mentoria jurídica da Sim. LA, porque é pessoal, individualizado. Então, o potencial Sim. disso dar um resultado. E às vezes a pessoa tá tão ali focada no problema que ela não consegue enxergar consegue. sozinha Precisa de qual ajuda que é para o olhar em Exato, perspectiva. exato. E às vezes falar, não, é um negócio altamente complexo, às vezes não é. Uhum. Mas a gente está tão dentro do problema, tem tanta espuma, tanta fumaça na nossa frente, Exato. né? A ajuda de um Precisa de uma mentor ajuda, ou de sim. uma mentora experiente, tirar isso da frente, a gente encarar a situação com outro olhar, Exato. né? E aí essa mudança, de novo, tem um potencial de ser transformadora, né? Então, para quem está conduzindo esses processos e aprendendo com eles, é um baita privilégio, né? Hoje eu estou muito mergulhado nisso, ao lado das minhas atividades como professor e como conselheiro de empresas. Então, esse lado de governança corporativa eu estou adorando fazer. Mas sobre a mentoria em particular, eu tenho certeza que para mim é um caminho sem volta. Que E legal. um baita horizonte aí de desenvolvimento Bacana. de carreira De nessa carreira. área também. Que Legal. legal. E aquela pergunta, né, que a gente sempre gosta de fazer. E o Flávio, fora da atividade jurídica, dessas diversas atividades que você tem, como que é o Flávio no dia, ou melhor, não no dia a dia, aos finais de semana? Tem algum hobby, algo que você goste mais? Vocês já perceberam que eu me meto em um monte de coisa, né? Então, assim, tem um desafio aí de compromissos, mas eu falei para vocês no começo do nosso bate-papo. Estou muito ligado ao esporte, né? E outra coisa muito legal desse momento é que eu consigo hoje, né, estar muito próximo do basquete, que é a coisa que eu sempre fiz a vida inteira. Eu joguei basquete a vida toda. Tive alguns caminhos aí que me aproximaram, por exemplo, da NBA. Então, eu consumo muito esse tipo de conteúdo. Muitas das minhas viagens aí de lazer estão ligadas a esporte. Que legal. Então, se eu vou fazer uma viagem, eu tenho que enfiar algum basquete no meio. Tem que estar ali o basquete. E aí, de uns 2, 3 anos pra cá, tem jogado muito mais. Então, disputado campeonatos de veteranos. Descobri outro dia que a OAB vai fazer um campeonato de veteranos de basquete. Que legal. Já entrei lá, então, assim, é algo muito legal. Então, eu consumo disso. Além de jogar, consumo muito desse conteúdo. Vários podcasts de basquete, né? Tive a chance aí dessa Olimpíada de conseguir assistir de uma forma muito intensa. Agora a Paralimpíada também super legal. Que bacana. Então, eu me envolvo muito nisso. Legal. E a gente aprende muito, né? Pode Sim. até ser meio batido esse paralelo do esporte e vida corporativa, mas ele tudo a é ver, né? comum porque ele é real, né? Ele é comum porque ele é real. Então, o esporte forma caráter, forma pessoas, gera conexões, né? Sim, sim. Gera saúde, né? Gera contatos, gera relacionamento. Muito em linha com a Nathalie, né? A Nathalie veio aqui falando da corrida. Também.
Já falamos da corrida, já estamos pendentes de uma isso aí corrida. tá pendente. E quantos amigos o basquete me deu, né? Que Legal. viraram pessoas próximas, outras não tanto, que a gente aprende, gera oportunidade de negócio, né? Gera bons hábitos de vida, Sim. né? Ensina muita coisa que a gente devia fazer, coisa que a gente não deveria fazer. Então, Exato. eu sou um fã. E quando eu consigo conectar basquete com trabalho, esporte com trabalho, é aí que eu jogo em casa, eu brinco, eu me divirto muito com isso. Aí ganha mais sentido as coisas. É, Que legal. Grande bate-papo. Gostaria de agradecer ao Flávio. Acho que aqui a gente pode conhecer um pouquinho mais da sua história, conhecer um pouco mais sobre o Instituto Jurídico Sem Gravata, sobre a LA Mentoring. Para a gente é uma oportunidade bacana. Como eu já disse inicialmente, para mim é um prazer imenso ter você por perto e a gente, né, poder construir uma relação de amizade. Isso é muito bacana. bom, Então, que bom. fico muito feliz e obrigado por ter vindo e ter participado com a gente. Não, adorei nosso bate-papo. Liga ao Pod é um podcast 100% desengravatado, Patrícia. É muito claro. Olha que papo legal, né? Leve, né? Direto, com muito conteúdo, mas de uma forma engravatada. Né? Por isso que a gente gosta tanto de ouvir. É um baita privilégio para mim participar aqui com vocês. Bacana. Muito legal pelo convite. Obrigada a você por ter aceito. E quem nos assistiu até agora, muito obrigada. Espero que tenha gostado. E vamos deixar aqui o cupom de desconto para quem está nos assistindo. Tenho certeza que vai ajudar vocês. Então eu vou falar mais uma coisa. Sim, pode falar. Vou fazer mais uma coisa. Eu gosto assim. Boa. Anotem. A gente tem um curso online do Desengravata, né, que é uma plataforma de curso de gestão jurídica 100% digital. Que legal. Então, em nome do Desengravata, nem consultei ninguém para falar isso. Depois eu seguro a onda ali com a turma, né? Eu vou divulgar uma condição super especial para os ouvintes aqui do LegalPod para fazer o nosso curso de gestão jurídica. Opa. Tem 11 aulas gravadas. Fundadores do Jurídico Sem Bacana. Gravata, então conteúdo de muita qualidade e muito acessível por ser digital, né? Então a gente está animado com esse projeto e eu quero Que divulgar legal. e usar o LegalPod aqui como um benefício para os nossos ouvintes participarem com a gente Boa. lá no Desengravata. Muito Sigam o bom. Desengravata, sigam o Jurídico Sem Gravata, sigam a LA Mentoring Jurídico, me sigam nas redes, Flávio Franco Gestão. Muito conteúdo legal. E oportunidade de desconto aqui com vocês. Ah lá, Que legal, muito que legal. bom. Pra gente isso é muito importante. Que legal. Muito bom. Então tá bom, até o próximo e até mais. Tchau, tchau. Tchau.